Pregação, a relação com Cristo. Bom dia a todos, graças ao Senhor esteja conosco. Para uma pregação aqui que vamos falar um pouco sobre alguma relação assim, sobre cada um de nós, né, o que o Senhor fala, né, sobre a igreja, né? Então a gente podemos pensar, né, que a salvação sabemos assim que é individual, né? A gente podemos dizer que 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10 aqui fala: porque é necessário que todos nós comparecemos diante do tribunal de Cristo, para que cada um recebamos segundo o bem e o mal que tiver feito por meio do corpo. Então aqui deixa bem claro, né, que todos nós vamos parecer perante o tribunal de Cristo, né? Então cada um de nós vai pagar por bem e o mal que tiver feito pelo corpo, né? Então isso significa que o Senhor Jesus Cristo, Ele conhece verdadeiramente cada um de nós. Então não tem como fugir do tribunal de Cristo, né? E devemos dar graças a Deus por isso, porque sabemos que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é fiel, Ele é justo, né? Isso aí dá um certo conforto, porque aquela pessoa que realmente é fiel ao Senhor, ela não tem o que temer, porque vamos ser julgados pelo Senhor Jesus Cristo. E a palavra de Deus fala que Ele é fiel, é justo, né? Sabemos que não vamos ser julgados assim por pessoas da terra, né? Que seria pessoas muitas vezes que é desonesta, né? Pessoas assim, que não é justa, mas o Senhor é justo, né? Então isso significa que isso aí dá um grande privilégio para nós e um grande conforto para cada um daqueles que realmente serve o Senhor verdadeiramente e é fiel ao Senhor, né? Porque sabemos que isso aí é um grande conforto, porque na verdade sabemos que o Senhor, Ele é verdadeiro e justo, né? Então a gente podemos pensar sobre isso, né? É que a gente olhamos, né, comentar sobre um pouco assim sobre a igreja, né? Que é preciso, né, se congregar em uma igreja, né, para fazer a parte do Senhor também, né? Então a igreja, ela não salva ninguém, também é verdade, e pelo sangue de Jesus que recebemos a remissão dos pecados. Então a gente podemos ver que é tudo pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então aqui a gente vê em Efésios capítulo 1, versículo 6 e 7, fala: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Então aqui a gente vê que se é pela graça, né, que somos salvos mediante a fé, então a gente podemos ver que devemos ter fé no Senhor, mas a gente somos salvos mediante a graça do Senhor Jesus Cristo, né? Então a gente vê que é só pela graça que somos salvos, não é por mérito próprio, não é porque eu consigo ser salvo por mim mesmo que eu tenho esse mérito, mas é pela graça do Senhor Jesus Cristo. Porque sabemos que todos nós somos fracos, todos nós somos falhos, mas a graça do Senhor, ela abunda em riqueza, né, para todas as pessoas, né? E a gente podemos pensar, né, que é pela graça do Senhor que somos salvos, né? Então isso podemos ver que isso é um grande conforto, né? Que a gente vê isso em Efésios capítulo 1, né? Do versículo 6 ao 7. Efésios capítulo 1, versículo 6 ao 7. Para o louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, e nele temos a rendição pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, né? Então a gente podemos ver que é pelo sangue que o Senhor Jesus Cristo derramou na cruz que temos a salvação em Jesus, né? Então a gente vê que Jesus, Ele pagou por isso, né? Ele pagou com seu sangue, através do seu sangue que Ele derramou na cruz. Então a gente podemos ver que temos acesso a essa salvação diante do Senhor Jesus Cristo, né? Então a gente podemos ver que só pelo Senhor Jesus Cristo, né, que cada um consegue ser salvo, né? Então se a gente conseguimos analisar sobre isso, né, que é só o Senhor Jesus Cristo que salva, né, o que a gente podemos pensar sobre isso, né? A gente vê que a igreja, ela não morreu por nós e não é capaz de nos salvar. A gente podemos dizer que a igreja somos nós, somos pessoas, né? Se a igreja somos nós, que somos pessoas que falam da palavra do Senhor, esse grupo de pessoas serve ao Senhor, sabemos que cada um de nós não consegue salvar ninguém. E não somos nós que morreu para salvar outras pessoas. Então a gente vê que a igreja, na verdade, ela não salva ninguém. O que salva é o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então a gente podemos pensar sobre isso, né? Então a gente vê que algumas pessoas, né, compreendem, né, este fato, que chega à conclusão que a vida cristã não tem nada a ver com a igreja. Pode frequentar uma se quiser, mas também pode usar o tempo igualmente bem recebendo amigos em casa, passeando no shopping ou indo pescar. Pode comunicar com Deus em qualquer lugar, então quem precisa de igreja? Antes de destacar ou desprezar a igreja na sua vida, não seria importante ver o que Deus diz a respeito dela?
a igreja é um grupo de pessoas chamada para sair do pecado e pertencer a Cristo. Jesus prometeu edificar a igreja. Então aqui a gente podemos ver que a igreja é um grupo de pessoas que se compromete a sair do pecado e ser santa diante do Senhor, né? Então esse grupo de pessoas que estão aqui é um grupo de pessoas que se submeteu a isso, né? De ficar longe do pecado, se afastar do pecado, porque se comprometeu com Cristo Jesus. Então a gente vê como é importante essa reunião dos santos, né? Então isso aí é uma coisa que foi estipulada por Cristo Jesus. E nessa grupo de pessoas de santos, a gente podemos ver que um pode ajudar ao outro se chegar ao Senhor cada vez melhor. Então a gente vê que esse grupo de pessoas é importante, né? Então não tem como se reunir esse grupo se eu ficar em casa, né? Então para mim fazer parte desse grupo, eu tenho que estar aqui. Então a gente vê como é importante a igreja do Senhor, né? E Jesus prometeu edificar a sua igreja, né? Então a gente vê que em Mateus 16, 18, Mateus capítulo 16, versículo 18. Também eu lhe digo que você, Pedro, é sobre esta pedra edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então a gente podemos ver que Jesus falou isso para Pedro, né? Que ele ia edificar a igreja dele em Pedro, né? Que Pedro ia ser uma pessoa importante diante da igreja de Cristo, né? E ele falou que o inferno não ia prevalecer contra ele, né? Que Satanás não ia ter como tirar Pedro da presença de Cristo. Então a gente podemos ver que Jesus, ele prometeu edificar a sua igreja numa pessoa, que seria Pedro. Então aqui a gente podemos ver sobre a importância das pessoas que servem a Cristo, né? Sabemos que nós fazemos parte da igreja de Cristo Jesus, que nós somos pedras vivas diante da igreja, né? Então a gente podemos ver que Jesus Cristo falou que estabelecer a sua igreja em Pedro, né? E a gente sabemos, como a gente vê a vida de Pedro, a gente vê que depois, né, ele foi até presbítero da igreja, ele trabalhou muito edificando a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui a gente vê que Jesus, ele escolheu uma pessoa que seria Pedro, né? E hoje essas pessoas somos nós, né? Que somos pedra viva diante da igreja de Jesus Cristo, e a gente vê como somos importantes fazer parte dessa igreja de Cristo, né? Então para a gente ser pedra dessa igreja do Senhor, a gente vê que devemos fazer parte. O que é fazer parte? Fazer parte é estar aqui, né? Estar sempre junto, né? Envolvido no trabalho do Senhor. Não tem como fazer parte da igreja de Jesus Cristo eu ficando na minha casa e todo mundo aqui. Então, o que significaria que eu estaria rejeitando a igreja e estaria fora da igreja, né? Então, a gente vê que fazer parte é você estar sempre junto, né? E com aquela responsabilidade de fazer parte da igreja de Cristo, né? Então a gente podemos ver como é importante a igreja de Jesus Cristo, né? Então esse sentido que muitas vezes a pessoa vê sobre que é Jesus Cristo que salva, que a gente vê que é verdade, a gente vê que a igreja não salva, o batismo não salva também, porque muitas vezes a pessoa pode se batizar e desviar ou não frequentar, fazer a vontade de Deus direito, o que salva é só Jesus Cristo, que é Ele que vai julgar. Então muitas vezes a pessoa pensa assim, então, o que importa uma igreja? Então, a gente vê que a igreja é importante para a gente se estabelecer em Cristo Jesus e ficar forte em Cristo Jesus. Por isso que devemos fazer parte da igreja. Então, a gente vê que a igreja ela foi estimulada por Cristo, né? Então, a gente vê que todas as coisas que envolvem na igreja devemos fazer parte dela, né? Então, a gente podemos ver que muitas vezes, quando as pessoas pensam assim que Deus está em qualquer lugar, em qualquer lugar eu posso orar ao Senhor e posso estar fazendo a vontade de Deus. Então a gente vê que muitas vezes a pessoa está pensando no conforto dela mesma. Eu estou pensando em si mesmo, não em agradar a Deus. Porque se eu estivesse pensando em agradar a Deus, eu estaria lá junto com os irmãos fazendo parte daquela congregação. Então a gente podemos pensar nisso e devemos procurar raciocinar cada vez mais forte nisso para a gente colocar a nossa vontade de realmente fazer parte de uma igreja e fazer parte da vontade do Senhor, né? E Deus comprou a igreja com seu próprio sangue, no sentido que Ele comprou cada pessoa salva. Então a gente podemos pensar isso, né? Que Cristo, Ele comprou a igreja com seu próprio sangue, né? Então cada um de nós fomos comprados pelo sangue de Jesus Cristo que morreu na cruz. Então a gente vê que a igreja, na verdade, ela é uma coisa valiosa diante de Cristo, né? Que Cristo, Ele deu sua vida pela igreja, né? Então a gente devemos pensar nisso, né? Que somos comprados pelo sangue de Cristo que morreu na cruz. Então a gente podemos pensar sobre a fortaleza, né, da igreja, né, que Cristo, Ele morreu pela sua igreja, né? Então a gente podemos ver aqui em Atos,
capítulo 20, versículo 28. Atos capítulo 20, versículo 28 fala: cuide de vocês mesmos e todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispo para pastoreares a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Então aqui a gente vê sobre a responsabilidade que o Senhor coloca, né, por cada pessoa, né, que devemos cuidar de cada um de vocês mesmos para o rebanho, do qual o Espírito Santo colocou como bispos, pastores na igreja de Deus, o qual ele comprou com seu próprio sangue. Então a gente vê que Cristo, ele se responsabilizou pela igreja, ele deixou várias situações sobre como uma igreja deve funcionar, né? Então aqui a gente podemos pensar sobre isso, né? Que somos comprados pelo sangue de Cristo Jesus, né? Então isso é uma coisa maravilhosa, que vale a pena, né, fazer parte de uma congregação que realmente serve ao Senhor, né? 1 Coríntios 6, 20. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Porque vocês foram comprados por preço, agora, pois, glorifica a Deus no corpo de vocês, né? Aqui fala novamente, né? Porque nós somos comprados, né? Comprado por preço, e agora, pois, glorificamos a Deus pelo nosso corpo. Então a gente vê que o nosso corpo, ele faz parte do Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo, né? Então a gente podemos ver que o nosso corpo é templo de Deus, né? Então a gente vê que nós somos comprados, né, por Jesus Cristo, né? Então que seria a sua igreja, né? Cada santos que servimos a Deus, né? Então aqui a gente podemos ver que é importante, né? Essas coisas que Cristo envolveu na igreja, como ele se esforçou por isso, né? E estabeleceu cada situações assim importante, né? Então a gente podemos ver como é importante fazer parte desse mandamento do Senhor, né? Que é a sua igreja, congregar e fazer tudo isso, né? Então Paulo frisou a importância de procedimento adequado na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, né? Coluna baluarte da verdade, né? Então a gente vê esse 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, né? Então a gente podemos ver que a casa de Deus, né? É a igreja de Deus vivo, né? Então se a casa de Deus, que é a igreja, então ela é do Deus vivo, verdadeiro, puro, santo, né? Maravilhoso, né? Então isso fala em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Então aqui a gente devemos fazer parte da casa de Deus. Embora a igreja não salva, devemos valorizar a casa de Deus. Quando se trata da responsabilidade de participar de uma igreja, uma congregação local no Novo Testamento, né? A gente podemos ver que além de muitos exemplos no livro de Atos, referência nas epístolas, encontramos as instruções específicas que exigem a nossa participação nas reuniões de uma igreja. O autor de Hebreus claramente condena a atitude de pessoas que deixam de congregar porque negligenciam o seu papel importante na edificação, né? Então a gente vê que Hebreus 10, versículo 25, fala que não devemos deixar de congregar, né? Então a palavra de Deus fala, não deixe de congregar. O que é congregar? É estar aqui na igreja. Quando deixamos de congregar, a gente vamos estar falhando com o Senhor e vamos estar pecando. Então aqui a gente podemos ver, né? Não tem como eu estar em casa e estar congregando, né? Então a gente vê que é uma coisa assim que não dá certo, né? Então para mim congregar, fazer parte de uma igreja, eu tenho que estar congregando. E a palavra de Deus é que ela deixa bem claro, né? Não deixar de congregar, né? Então a gente vê sobre isso, sobre todas essas qualificações que ele vai colocando sobre a igreja, a gente podemos ver como é importante a igreja, porque a igreja ela foi estabelecida por nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele morreu, ele preparou aqueles apóstolos, foi ensinando, arrumando os discípulos. Então no foco dele já estava com esse consentimento de preparar pessoas para cada um ter aqueles lugares para congregar o Senhor e honrar o Senhor, e um ajudar o outro a edificar a sua edificação diante de Deus, né? Então a gente vê em Hebreus 10, de 23, 27, podemos abrir lá em Hebreus 10, do versículo 23. Guardemos, pois, firmemente a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nós animar uns aos outros no amor e na prática de boa obra. Não deixamos de congregar como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos administrações ainda mais agora, que vocês veem que dia se aproxima, porque se continuamos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não
resta sacrifício pelo pecado. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo, vingadores, preste a comissão de adversários. Então aqui a gente podemos ver aqui sobre esse sentido, né, da palavra do Senhor aqui, como ele coloca aqui, bem colocado, né, sobre o nosso esforço, né, de estar servindo o Senhor, né, estar firme na justiça do Senhor, né, e que não podemos continuar naquela vida de pecado, senão a justiça do Senhor vai vir contra nós, né, e a palavra fala bem claro, né, que não devemos deixar de congregar, né? Então aqui ele reforça muito isso, né? Então aqui a gente podemos ver, né? E qual as instruções que exige da nossa participação nas reuniões da igreja, né? Participar. Então o que devemos pensar sobre as participações importantes que temos na reunião da igreja? Eu não vou procurar essas passagens na Bíblia, mas falamos sobre a ceia. Então tem como eu tomar a ceia do Senhor estando em casa? Não tem. A ceia é importante? Né? Faz parte da congregação, faz parte do servo do Senhor, é um compromisso que temos cada um de nós, de tomar a ceia e participar da ceia que relembra a morte do Senhor Jesus Cristo, que é uma das coisas mais importantes, né? Então eu estando em casa, achando que lá mesmo eu vou orar ao Senhor, e Deus vai estar me abençoando, então isso aí muitas vezes pode ser uma furada, e eu posso estar me prejudicando a si mesmo. Então para mim congregar de casa não tem jeito, tem que estar aqui junto com os irmãos na igreja. Então a gente podemos ver que há várias situações que envolvem aqui na igreja que tem que ter a participação de cada um de nós. Fora daqui não tem como ter essa participação. Então devemos olhar sobre essa responsabilidade que envolve a igreja do Senhor, né? Então a gente podemos pensar sobre Atos 27, também fala que sobre a ceia do Senhor, que é no primeiro dia da semana. Então a gente podemos dizer que o primeiro dia de semana seria hoje, que é o domingo, né? Um dia importante que devemos estar, né? E para ajuntar a oferta do Senhor também, a gente podemos ver que a oferta também a gente se dá sempre no domingo, né? Que a gente vê aqui sobre a Escritura. Não tem como eu ofertar estando lá em casa, ou estando por aí, qualquer lugar assim, passeando no shopping, à vontade, falar, eu vou lá na igreja quando dá na cabeça. Então a gente vê que isso também não tem condições. Então a gente podemos pensar que sobre os requisitos que envolvem aqui na igreja, a gente tem que estar presente. Cada um tem que estar presente aqui na congregação para fazer parte da igreja de Cristo. Então a gente podemos pensar que por mais que Deus é poderoso, que Ele vai estar ouvindo nós em qualquer lugar que tiver por aí, se a gente orar a Deus, Ele vai estar olhando, vai estar ouvindo. Então muitas vezes a pessoa pensa, eu posso agradar a Deus de qualquer lugar, mas não é isso. Devemos fazer parte de uma congregação fiel, né? E cada um tem a responsabilidade de procurar uma congregação que realmente faz parte da vontade do Senhor e que agrada ao Senhor Jesus Cristo. Então isso é importante. E para resolver as questões do pecado, né? A gente podemos dizer que para resolver muitas questões do pecado seria onde? Na igreja também. A gente vê que muitas vezes, existem situações de pecado que envolvem público, que muitas pessoas ficam sabendo e fica assim meio escandaloso. Então, é onde que vai resolver isso? É na igreja. Às vezes a pessoa tem que pedir perdão ao Senhor, tem que pedir perdão para os irmãos. Então, a gente podemos ver isso, que como a igreja, né, faz parte da vida do servo do Senhor, né? A gente podemos até olhar em 1 Coríntios, capítulo 5, do versículo 4 ao 5. 1 Coríntios, capítulo 5. 1 Coríntios, capítulo 5, do versículo 4 ao 5. Em nome do Senhor Jesus Cristo, reunidos vocês ao meu espírito com o poder de Jesus, o nosso Senhor Jesus, que esse tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo diante do Senhor. Não é bom esse orgulho que vocês têm para acaso. Vocês não sabem que um pouco de fermento leva a massa toda. Então aqui a gente vê umas questões que envolveu na igreja, né? Uma pessoa que estava congregando na igreja, ia na igreja, mas ele estava tendo um caso com a sua madrasta, né? Então a gente podemos ver que é uma coisa que envolveu um escândalo na igreja, e muitas vezes as pessoas da igreja ficavam com o braço cruzado, não fazia nada, né? Era uma coisa que tinha que ser decidido, que envolveu sobre um escândalo, e o apóstolo Paulo não deixou esse branco. Então o apóstolo Paulo, ele pregou firme sobre essa pessoa que estava envolvida nesse escândalo, e ele expulsou essa pessoa da igreja. Então fala, você vai ser entregue a Satanás, né, para que você sofra, mas que depois você não venha ter esse orgulho, você venha se arrepender
e venha voltar para o Senhor. Então a gente vê que existem coisas críticas que ela é resolvida onde? Na igreja, envolvendo os irmãos, não é por aí, né? Então a igreja, ela é importante porque na palavra fala que Cristo é o cabeça da igreja. E aqui é um lugar de resolver as coisas para que a gente realmente viva, né, de acordo com a vontade de Deus. Então a gente podemos ver como a igreja é importante na vontade do Senhor, né? Porque muitas vezes as pessoas se convertem ao Senhor, e muitas vezes ela não está muito bem, acha que pode servir a Deus em qualquer lugar, muitas vezes vai na igreja um empurrão. A gente vê que servir a Deus não é servir a Deus de qualquer jeito. Né? Servir a Deus, muitas vezes, é servir a Deus com vontade. Né? Devemos ter esse esforço para fazer parte da vontade do Senhor. Né? Então a gente podemos ver que os discípulos de Cristo se juntaram também para cantar hinos e louvor e edificação. Né? Então a gente podemos ver sobre os discípulos de Cristo que eles se reuniam para cantar louvor ao Senhor. Então a gente vê que mais uma vez, né, é importante reunir a igreja, que a gente vê que a gente se reúne aqui, e todos nós, né, cada um com seu tom de voz, a gente faz aquele sentido e dá um hino muito lindo que vai para o Senhor. Então é importante essa reunião, né, da igreja. Né? Então a gente podemos ver isso em Efésios capítulo 5, do versículo 19 a 21. Falando entre vocês com salmo e hinos cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graça por tudo, e nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a gente vê sobre a reunião dos irmãos, né, cantando, né, louvor espirituais ao Senhor. Né? Então a gente vê como é importante essa união para todos nós se juntar e dar graça ao Senhor. Né? Então a gente podemos ver sobre essa importância, né? Então, aqui a gente podemos pensar sobre isso, né? E para ensinar a palavra do Senhor, né? A gente podemos ver também sobre a reunião, né? Todos nós estamos aqui, sempre tem alguém aqui diferente, né? Pregando o evangelho, dando algum estudo, né? Então é importante essa união, porque um vai encorajar o outro a se edificar diante do Senhor, né? Isso aí é muito importante. E pessoas que negligenciam esta responsabilidade não participam do culto, da congregação, desobedece a Deus, peca contra os irmãos e contra o Senhor, né? Então a gente vê que uma pessoa que para de ir na igreja, ela só vai quase nunca, né? Na verdade, assim, ela peca contra o Senhor e peca contra os irmãos, né? Então a gente podemos ver sobre esse sentido de estar sempre fazendo a vontade do Senhor e estar sempre aqui na congregação. Seja fiel na sua participação com uma congregação local e não deixe de examinar tudo para verificar que a igreja onde você congrega esteja realmente agradando a Deus em doutrina e prática. Então a gente vê que é a responsabilidade de cada um de nós também, né? Que cada um de nós tem essa igreja local, que todos nós temos aqui, mas é a responsabilidade de cada um de nós também estar sempre olhando se realmente essa congregação está fazendo parte da vontade do Senhor e está realmente fazendo tudo aquilo de agrado ao Senhor, né? Então essa responsabilidade é de cada um. Sabemos que isso é muito importante, a pessoa participar da igreja, mas que essa igreja realmente ela tenha a doutrina de Cristo Jesus e que a palavra do Senhor é que reina na congregação, não a nossa. Né? Então a gente podemos ver que isso é muito importante. 1 Tessalonicenses capítulo 5, do versículo 21 e 22. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 21 e 22. Pode ler para nós, Ricardo? Julgai todas as coisas, entende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Então aqui a gente vê, né, sobre essas situações que devemos olhar todas as coisas, sempre acatar o que é bom, né, e jogar fora aquilo que é mal. Mas a gente podemos pensar, né, sobre a congregação, a igreja do Senhor, ela tem que sempre fazer aquilo que é bom, agrado do Senhor, né, e devemos sempre nos edificar sobre isso, né, porque a gente sabe que muitas vezes na igreja pode surgir alguma coisa ruim, porque somos pessoas imperfeitas, né, mas cada um tem aquela responsabilidade de sempre estar procurando se encaixar naquilo que é correto diante do Senhor, né? A gente devemos lutar pela igreja de Cristo. Do mesmo jeito que Cristo, ele lutou pela sua igreja, como a gente viu no contexto, que ele amou tanto a sua igreja, que ele morreu na cruz e derramou seu sangue pela igreja dele, que somos nós, né? Então a gente vê que seria um sentido de cada um de nós lutar por aquilo que é certo diante da igreja do Senhor, né? Devemos sempre acatar tudo aquilo que é bom, e aquele que é ruim devemos descartar, jogar fora, né? E devemos sempre ficar com aquilo que é correto diante de Deus, né? Então a gente podemos pensar sobre isso, né? E todo cristão primitivo que creram estava junto e tinha
tudo em comum, né? Então a gente vê que todas as igrejas do Senhor, né, os irmãos, né, no livro de Atos, se reuniram e participam de todas as coisas em comum diante da igreja do Senhor, né? Sabemos que isso é uma coisa assim fundamental na igreja. E eles amavam a verdade e seu prazer estava na lei do Senhor, né? Então a gente vê que isso também é importante, né? As pessoas, né, que serviram o Senhor amavam a verdade, né, e participava das coisas que envolvia o Senhor, né? Mateus capítulo 5, versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados, né? Então aqui ele fala, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados, né? Então aqui a gente vemos ver sobre a importância sobre isso, né? A gente podemos pensar sobre isso, né? Que uma pessoa que tem fome, na verdade, você não vai forçar assim para ela ir em algum lugar comer, ela vai procurar comida, né? Então a gente podemos ver que no sentido espiritual também, uma pessoa que tem fome da justiça do Senhor, ela vai estar sempre procurando fazer a vontade do Senhor e sempre procurando o Senhor Jesus Cristo, né? Então aqui a palavra de Deus fala que bem-aventurado é aquele que tem sede de justiça, que teria o quê? Sede do reino do Senhor, né? Sede de fazer a vontade do Senhor, né? Então a gente podemos pensar sobre isso, né? E no livro de Salmo, também, capítulo 1, versículo 2 também, a gente podemos ver que o salmista, né, sempre procurava a lei do Senhor, dia e noite, né? Salmo capítulo 1, versículo 2. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na lei medita dia e noite, né? A gente vê que o salmista, né, o prazer dele estava na lei do Senhor, e ele meditava na lei do Senhor dia e noite, né? Então a gente podemos ver nos Velhos Testamentos como os salmistas, eles eram fiel ao Senhor, né? Ele estava sempre procurando, né? Procurando ficar com sua firmeza diante do Senhor, e ele meditava na lei do Senhor dia e noite, né? Então ele tinha esse prazer e esse privilégio, né? E devemos ser assim também, ter esse prazer da palavra do Senhor e sempre estar sempre meditando nas palavras do Senhor, né? Então a gente podemos pensar sobre isso, né? E quanto às pessoas que têm fome, a gente vê que ela vai procurar a justiça do Senhor, né? Então a gente podemos ver, né, o que o discípulo, cada um, conforme as suas posses, resolveram, né? A gente podemos ver em Atos, né, que os discípulos também, eles resolveram, né, fazer parte do Senhor e ter tudo em comum diante do Senhor, né? Então a gente podemos pensar sobre isso, né? Então a gente vê que o fundo comum é o meio de troca de qual a prioridade dos santos, né, que age como um só para fazer a vontade de Deus, né? Então a gente podemos ver sobre essa santidade do Senhor, os discípulos do Senhor que somos nós, a gente devemos agir como se fosse um só, no sentido de fazer a vontade do Senhor, porque a doutrina do Senhor ela é correta, é justa, né? Então a gente devemos estar sempre focado naquilo, devemos ser unidos na palavra do Senhor nesse sentido, né? Então a gente podemos ver que alguma igreja primitiva estava tão ansiosa para fazer o trabalho de Deus que rogava a Paulo que aceitasse as suas ofertas, né? Então a gente podemos ver um exemplo da igreja primitiva, né? Que a gente sabia que eles reconhecia a apóstolo Paulo, sabia que o apóstolo Paulo era um fiel de Deus, ele fazia a vontade de Deus. Então essas igrejas rogavam em orações para que o apóstolo Paulo aceitasse a sua ajuda financeira, que aceitasse, né, o dinheiro que eles mandavam, né? Porque eles queriam tanto agradar a Deus, e eles sabiam do sentido que o apóstolo Paulo sempre estava fazendo a vontade de Deus, então eles pensavam, se a gente ajudar o apóstolo Paulo, então a igreja aqui vai estar fazendo a vontade de Deus, né? Então eles rogavam isso em oração. Só que o apóstolo Paulo, muitas vezes, ele rejeitava, porque o apóstolo Paulo ele só queria o necessário para ele estar fazendo a vontade do Senhor. Então o necessário para ele bastava, né? Então, mas a gente podemos ver sobre essa união dos santos, né? Eles se preocupando, né, e agradar a Deus, e eles rogavam em oração que o apóstolo Paulo aceitasse a sua ajuda. Então aqui a gente podemos ver sobre as igrejas verdadeiras, sempre tem que rogar em oração, tem que sempre se unir para fazer as coisas certas e fazer aquilo que é correto, né? Então a gente podemos pensar sobre essas passagens, né, que falam, né, sobre tudo isso, né? Eu vou encerrar esse versículo vendo aqui 2 Coríntios capítulo 8, versículo 4. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 4. Pedindo nós com insistência a graça de participar dessa assistência ao santo, né? Então aqui, por aquilo que eu comentei, que eles pediam, né, com insistência, né, a sua graça para participar aos santos. Então a gente vê que essas igrejas, né, elas pediam, né, rogavam ao Senhor para que eles pudessem, né, fazer parte da graça do Senhor, ajudando sobre as necessidades do santo. A gente vê sobre o sentido também, que senão ia ficar muita coisa aqui, sobre que eles oravam, né, que o apóstolo Paulo aceitasse a sua ajuda, né, que levasse também
alguma ajuda para aqueles lugares que estavam precisando, né? Então a gente vê que essas igrejas, elas se esforçavam ao máximo para fazer a vontade do Senhor. Então essa união era perfeita, né? Então a gente podemos ver sobre a união que devemos ter para fazer a vontade do Senhor, né? E esse esforço, né? E eu queria deixar muito importante como começou no sentido aqui, que a igreja, né, ela não salva ninguém, porque a igreja somos nós não morremos por ninguém, quem morreu é Jesus Cristo, né, e foi colocado no texto que cada um de nós vamos aparecer diante do tribunal de Cristo, né, pelo bem ou mal que fazemos para o nosso corpo. Então a gente vê que só o Senhor Jesus Cristo que vai nos julgar, a gente devemos ficar felizes por isso, porque o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é justo, ele não é imperfeito, ele é perfeito, isso é uma maravilha. E podemos pensar sobre o batismo também. A gente vê que o batismo ele é importantíssimo para fazer a parte da nossa salvação, né? Que fazer parte da igreja de Cristo. Mas muitas vezes a pessoa pensa, eu me batizei, já estou em casa, né? Estou salvo. Mas a gente vê que o batismo também não salva ninguém, porque muitas vezes a pessoa pode vir se batizar, mas depois na sua vida de responsabilidade, como a gente viu aqui, que devemos se esforçar para fazer parte desse grupo que é a igreja do Senhor, muitas vezes a pessoa vai e desiste, ela se batizou, mas desiste, ela não vem na igreja de vez em quando, ou quase não vem, não está nem aí com as reuniões, com os trabalhos de Deus. Então a gente podemos ver, será que o batismo vai salvar a pessoa? Sabemos que não, porque é o Senhor Jesus Cristo que fala que Ele está olhando para cada um de nós, e Ele é fiel e justo, e cada um de nós vamos parecer diante do tribunal de Cristo. Muitas vezes, quando a pessoa tem algum problema no fórum, que ela vai ter que aparecer no juiz aí sobre alguma coisa que aconteceu, muitas vezes a pessoa teme, né? É um ser humano. Agora, imagine nós diante do tribunal de Cristo, aquele Senhor poderoso, né? Que antes de nós abrir a boca, Ele já sabe de tudo que nós já fizemos. Será que tem para onde correr? Não vai ter, né? Então a gente podemos pensar sobre isso, né? Então, qual é a responsabilidade de cada um de nós, né? É de cada um orar um pelos outros, e cada um poder ajudar um ou outro, para que nós façamos parte desse grupo, que realmente esse grupo seja verdadeiro e santo diante de Deus, e que cada um tenha a responsabilidade de realmente, de analisar sempre a congregação que nós congrega, se realmente ela está fazendo a vontade de Deus ou não. Porque é isso que nós vimos na Escritura, é isso que Deus olha para cada um de nós, é isso que Ele quer, né? Que essa responsabilidade seja feita, e que de repente, né, que muitas vezes uma pessoa pode ter uma responsabilidade dessa, muitas vezes pode ser que eu esteja errado em alguma coisa, né? Muitas vezes é melhor eu sofrer, mas o Senhor está por cima de tudo, porque a igreja do Senhor é que o Senhor Jesus morreu, foi por ela, né? Então a gente vê que a igreja do Senhor, a vontade do Senhor, ela é mais importante do que cada um de nós, né? Então a gente vê que é Ele que morreu na cruz, Ele comprou a sua igreja, comprou cada um de nós pelo seu sangue, e devemos fazer parte da igreja do Senhor do jeito que Ele quer, não do jeito que nós queremos. Obrigado.